Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, essa palavra começa na primeira leitura com uma linda declaração de amor de Deus. Amo-te, né, com amor eterno. Que coisa linda, como Deus nos ama. A nossa relação com Deus é que nem um casamento, gente. É um casamento da nossa alma com Deus, é um relacionamento. E por isso que Deus muitas vezes diz que Ele é um Deus ciumento. Porque qualquer pessoa que tiver num relacionamento tem aquele sentimento de amor e de ciúmes e de se sentir algumas vezes ali triste porque o amar, vocês sabem disso, eu atendo confissão, sempre estou ali ouvindo, porque o meu marido tem um olhar muito sem vergonha, padre. Eu estou passando, eu percebo que ele olhou para as outras mulheres, já dá confusão. Padre, porque eu sou um marido muito ciumento e minha mulher se arrumou demais, eu já pergunto, onde que vai? Sabe, a gente tem essas coisas nos relacionamentos, e quando é exagerado demais, aí é meio doente, tem que confessar, porque é pecado também. Mas esse desejo, esse pequeno ciúmes, ele faz parte de um relacionamento, porque se ama de verdade, com amor eterno, e Deus tem esse tipo de relacionamento com a gente também. Só que as nossas infidelidades não é um olharzinho, não. A nossa infidelidade não é um perfume a mais que a gente passou. A nossa infidelidade com Deus é mais grave, é maior. Nossa infidelidade é de deixar Deus em último plano. A nossa infidelidade nesse relacionamento é de fazer aquilo que dá na nossa cabeça e nem perguntar o que Deus acha, e algumas vezes sabendo o que Deus acha, fazer tudo o contrário do que Deus espera de nós. Começa desde o teu relacionamento. Nossa Senhora, quando a pessoa já chega e fala, padre, está uma confusão minha vida, e aí começa a contar toda a história, a confusão já começou lá no namoro, já foi infiel a Deus, já foi fora da vontade do Senhor. O coração da pessoa chega num ponto, quando você conversa com ela, você percebe, está carregando há 20 anos mágoa, falta de perdão. Há mais de 10, 20 anos que Deus não está em primeiro lugar daquela casa. Tem tempo para tudo, menos para rezar, menos para ouvir a palavra de Deus. Gente, nossa infidelidade com Deus é muito maior do que um olhar, do que uma conversa. Nossa infidelidade com a palavra de Deus, nós ofendemos o coração de Deus gratuitamente. Ofendemos Ele e não nos preocupamos com isso. Nós ficamos mais preocupados em chatear uma pessoa do que ofender a Deus com os nossos pecados. Essa mulher cananeia que se aproximou de Jesus, significa que não era do povo judeu. Se ela era cananeia, significa que ela era prestadora de culto para outros deuses. Ela tinha os seus próprios deuses. Era um povo pagão, um povo que tinha sua própria doutrina, sua própria fé. Mas ela tinha uma filha enferma. O que uma mãe não faz para um filho enfermo, né? E ela tinha uma filha enferma. Na hora ela soube que Jesus tinha o poder de curar, ela foi até Jesus. Vocês estão comigo? Fala amém. Porque essa hora é a hora que o sono passa, né? Você sabe? Porque é a hora que o anjo do sono fala, vamos dormir um pouquinho. Não humilia. Olha, gente, a mulher viu Jesus passando, ela tinha uma filha enferma, então ela foi gritando atrás de Jesus: Jesus, tem compaixão de mim, tem piedade de mim, Senhor. E sabe o que Jesus fez? Fingiu que não ouviu. Meu Deus, esse Jesus é muito terrível. Como que ele fingiu que a mulher não ouviu? Uma mãe, coitadinha, estava desesperada, chorando. Só voltou Jesus olhar e falar: por que você não procura os seus deuses? Está chorando agora atrás de mim? Por que você não procura as suas infidelidades? Está se arrastando atrás de mim? Por que não vai atrás agora da sua opinião, que estava acima das minhas palavras, do meu mandamento? Jesus falou isso para ela. Só que Jesus é elegante, não é que nem eu, cavalo. Se eu fosse eu, né? Que a gente é assim, né? Eu já falava, agora vem aqui atrás de mim, né? Quem fez o Mateus que balança o berço. Jesus olhou para ela e disse assim: eu vim para os filhos da casa de Israel. Significa, eu sou o Senhor Salvador
daqueles que temem a Deus, Deus de Abraão, de Isaac. Você não tem, você tem os seus deuses. O que você quer que eu faça por você? Eu vim para os filhos da casa de Israel. Aí ela se aproximou mais e falou: Senhor, minha filha está doente, faz alguma coisa, eu sei que o Senhor pode fazer. Não é justo eu tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Não é que Jesus chamou ela de cachorro à toa, sabe, gente? É cadela que fala, né? Não é que Jesus xingou ela, é que os judeus tratavam todos aqueles que eram pagãos por esse nome. É como se todo mundo que não fosse judeu fosse chamado de cachorrinhos, porque era um título, era um jeito que se referia àqueles que estavam servindo falsos deuses. E aí a mulher falou isso. Por que a mulher insistiu depois de Jesus falar? Jesus falou: eu vim para cá, para os filhos da casa de Israel. Mas por que a mulher ainda insistiu aos pés de Jesus? Porque ela disse assim: Senhor, naquela fala dela, no momento que ela se pôs aos pés de Jesus e disse: eu tenho uma filha enferma, ela quis dizer assim: eu estou abandonando as minhas idolatrias, eu estou deixando os meus deuses, Jesus, eles não servem para nada, eles não podem salvar a minha filha. Até hoje eu prestei culto para deuses falsos, a minha vida era comprometida com esses falsos deuses, mas eles não podem me salvar. Minha filha está enferma, o Senhor pode. Ela fez uma profissão de fé, ela deu um passo, um ato de fé, deixando as idolatrias dela. Gente, quais são as nossas idolatrias hoje? As nossas idolatrias é o dinheiro, é o carro, são os afetos. As nossas idolatrias são os nossos apegos. A nossa idolatria são as nossas desobediências, a nossa falta de cumprimento dos mandamentos, os nossos pecados. São os deuses que nós construímos no lugar de Deus. Colocamos como Deus a nossa afetividade, os nossos amigos. Colocamos como Deus a nossa vaidade. Hoje a vaidade é um Deus. Se alguém deixar de curtir uma coisa que você publicou, se você não tiver seguidores no Facebook, se você não tiver uma foto bonita, uma vida editada, é um Deus. Saber que alguém está falando mal de mim, tem gente que morre. O orgulho, quantos falsos deuses de apegos materiais. Eu não vivo sem esse carro, eu não vivo. Tem vezes que eu brinco lá em casa, que quando eu compro um livro novo, a Rosa fala: nem acabou de ler o outro, já comprou outro? Aí eu falo brincando assim para ela: eu não podia mais viver sem esse livro. Tirando salto, que nem diz assim: nossa, é a coisa mais importante da minha vida desse livro. Gente, mas eu estou brincando, porque de verdade, quem precisa daquilo para viver? E nós estamos fazendo isso com muitas coisas, colocando muitas coisas, pessoas, colocando até a nossa maneira de pensar no lugar da palavra de Deus, colocando superstições no lugar da palavra de Deus. Nós somos também como idólatras, como aquela mulher cananeia. E se nós queremos ver Jesus curar a nossa filha, se nós queremos ver Jesus curar o nosso sagrado, nós precisamos abandonar os nossos deuses que não têm servido de nada. Fala para quem está do seu lado assim: os teus deuses não têm servido de nada. E olha, escuta o que eu vou dizer. Tem gente que colocou a família como Deus, o filho, o marido, a esposa como Deus. E pode salvar, pode te salvar, tem te dado a alegria que você queria. Tem gente que colocou o tempo no lugar de Deus, o meu tempo, as minhas coisas. Não pode te salvar. Então aquela mulher, naquele momento, que o sagrado dela precisava de verdade, ela precisava se pôr aos pés do Senhor. Esse dia eu conversava com uma amiga nossa, que hoje o Senhor está com ela, a Virgem Santíssima já passou à frente, está fazendo, e eu falava para ela, ela teve problemas ao longo da vida, mas hoje ela está fazendo uma cirurgia muito delicada, uma coisa muito séria, e é uma filha da nossa igreja, uma filha espiritual para mim. E eu disse para ela: é a primeira vez na sua vida que de fato você vai ter que fazer um ato de fé.
porque a sua situação é delicada. Tudo que os homens podem fazer vai ser feito, mas quem vai dar a última palavra é Deus. É a primeira vez na sua vida que você tem um problema que só Deus é a resposta. E agora é a hora de você dar um ato de fé, fazer um ato de fé. Gente, é a mesma coisa que essa mulher do Evangelho viveu. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Se queres pode. Eu abandono os meus deuses, eles não podem me salvar, mas o Senhor pode. E aí Jesus põe ela numa outra prova. É preciso ter fé e é preciso se humilhar diante de Deus. Mas eu não devo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela humildemente disse: mas até os cachorrinhos comem as migalhas. Eu sei, Jesus, das minhas culpas. Eu sei que eu poderia ter sido melhor há muito tempo. Hoje mesmo eu estava lendo um texto de Santo Afonso Maria Ligório, e ele falava que no último minuto da morte, olha isso, gente, nossa, foi um choque para mim. No último instante da morte, quando você está lá quase passando esse mundo, Deus te dá a plena consciência de perceber as inúmeras vezes em que Ele te deu a possibilidade de se salvar, de mudar de vida. Todas as vezes que Ele te deu acontecimentos, oportunidades de você ser mais de Deus, ser melhor. Você tem um último instante, e naquela hora a única coisa que você pensa é: por que eu não aproveitei tudo isso para ser melhor? Se eu tivesse mais uma semana, mais um mês, mais um ano, minha vida seria diferente. E talvez é por isso pessoas que sofrem grandes acidentes, sem se lembrar, acabam muitas vezes mudando por completo a vida. É preciso se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, até agora eu fiz desse jeito, eu fui infiel, eu não vos amei, eu não guardei os mandamentos, eu não me uni a vós nos sacramentos, eu não amei tua palavra, Senhor. Minha vida até agora não parecia um evangelho vivo, não parecia a vida de um cristão. Até agora, Senhor, eu fui infiel, mas eu me humilho aos teus pés, porque até os cachorrinhos podem comer das migalhas. Gente, é esse rasgar de coração, é esse clamor sincero de humildade, é esse desejo profundo de professar que só em Jesus há a salvação, que faz com que o poder de Deus alcance o que é sagrado em você e lhe conceda a graça que você precisa. Um homem e uma mulher que dá este passo verdadeiro de fé, nada há de temer, tudo está ao alcance de sua mão, todo o poder e autoridade do céu lhe vem em socorro. Quando Deus olha para um coração humilde, rasgado, prostrado diante dele, que tem a vida e a sinceridade de vida diante da presença do Senhor Altíssimo. E sabe por que Jesus não ouviu ela a primeira vez? Porque a vida dela não causava, não trazia a autoridade espiritual que ela necessitava, a infidelidade dela, e era preciso que ela insistisse até que formasse nela a fé, e insistindo até que aprendesse a ser humilde, ela pudesse alcançar o coração de Deus, e o coração de Deus alcançar o sagrado que ela necessitava. Nós precisamos insistir muitas vezes, e se o Senhor não tem nos ouvido, é por causa das nossas infidelidades. Se Deus tem demorado para te dar respostas, é porque você também tem demorado para ser de verdade de Deus. Se Deus tem demorado para lhe escutar e ver as tuas lágrimas, é porque as tuas lágrimas são acompanhadas dos teus interesses, e não de uma fé verdadeira naquele que pode te salvar. Quando nós vemos tudo isso no Evangelho, nós entendemos a urgência de nos convertermos e de sermos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que creem, homens e mulheres restaurados a partir dessa experiência profunda com Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir o Senhor.